Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje venho falar especialmente para você, estudante do nono ano. Mas qual será o tema da aula de hoje? Como há na tela, podemos ver estratégias persuasivas em textos publicitários. É isso aí, vamos conhecer as estratégias persuasivas que vêm de persuasão. O que é isso? Vamos saber, vamos conhecer o que é persuasão em textos publicitários. Mas antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, mando um abraço a todos que são da GRE Mata Centro. Também um abraço à professora Maria José, que é da GRE Mata Centro e da Universidade Católica. Um forte abraço a todos vocês. Mas antes disso, trago para vocês um pensamento. Qual será o pensamento da aula de hoje? Como há na tela, podemos ver, na procura de conhecimentos, o primeiro passo é o silêncio. O segundo, ouvir. O terceiro, relembrar. O quarto, praticar. E o quinto, ensinar aos outros. É um texto judaico e é isso aí, na busca do conhecimento. Hoje vamos debater um pouco sobre essa questão de persuasão. É importante salientar que você, estudante do nono ano do nosso estado, conhecer, persuadir, convencer. Lembrar que o seu professor de língua portuguesa e de outros componentes vão ensinar a vocês as técnicas de convencer na questão de que falar de forma de forma que possa persuadir de uma forma positiva. Nesse ponto, vocês que no ensino médio vão fazer a sua dissertação de vestibular e também as próprias provas, os exames do nono ano, o TCF, lembrar que tem que falar de forma para persuadir, convencer, fazer com que o seu interlocutor aceite a sua ideia. Na tela, podemos ver a seguinte questão: persuadir. O que é isso? Persuasão é o verbo persuadir. Persuadir significa levar a crer ou acreditar. Isso diz o dicionário Aurélio. Ou seja, é o ato de tentar convencer o outro a acreditar naquilo que você está pregando. Na verdade, nesse caso, quando vocês forem justamente apresentar o seu TCF, o seu trabalho de conclusão do fundamental, certo? Vocês vão pesquisar com o seu professor, com os seus professores, justamente o que? Um tema que lhes seja agradável para que você possa apresentar. E lembrar que no TCF você vai ter a introdução, desenvolvimento, certo? Vai ter a conclusão e entregar um trabalho escrito ao seu professor, certo? Tudo isso buscando o quê? Estudar, embasar aquele conhecimento que você quer pesquisar. Na tela trago para vocês um conceito sobre propaganda. Lembrar que nós aqui debatemos propaganda, publicidade, tornar público, certo? Então vejam só, na tela nós temos a propaganda, tem por objetivo justamente tentar convencer o público de alguma coisa. Mas lembrem-se, quando nós aqui, no componente língua portuguesa, nós falamos em persuadir, convencer, não é no sentido de você tentar enganar alguém e nem uma briga, discussão de ideias. Nesse caso é uma troca de ideias, tentar convencer que a pessoa vai dar crédito àquilo que você está apresentando. Lembre-se mais uma vez, voltando à questão do seu TCF, o assunto em que vocês escolherem com o seu professor, vocês vão ter que estudar aquele assunto para mostrar ao seu público. Lembrar um trabalho escrito, a apresentação do trabalho, um banner para a comunidade escolar. E essa comunidade vai dar o quê? Crédito àquilo que vocês estão apresentando ou irão apresentar. E é importante pesquisar mais adiante que vocês vão estudar a função da linguagem, a função conativa, certo? Pesquisar um pouco mais sobre ela, essa questão de apresentar. Veja só, na tela eu tenho aqui um primeiro exemplo. Veja só, é um exemplo do mundo de quê? Do mundo da propaganda. Nós temos aqui a apresentação de um produto. Vejam só, analise. Nós temos o elemento verbal
e o elemento não verbal. Aí tem dor de cabeça e há o produto, o medicamento. Esse texto, que é um texto misto, mais uma vez lembrar que é um texto que há o elemento verbal e o elemento não verbal. Prestem bem atenção no elemento não verbal. A pessoa está sorrindo, apresentando o produto como sendo o que é um medicamento, apresentando como sendo justamente a solução, é um medicamento contra a dor de cabeça. Então ele está perpassando para o público, convencer, mostrar que esse medicamento ele é eficaz contra a dor de cabeça. E para isso, justamente, lançou mão de que o publicitário aí, o elemento verbal e o elemento não verbal. Que tal você, estudante, fazer com o seu professor, preparar em sala de aula um texto, um cartaz com elemento verbal, elemento não verbal, tentar propagar, convencer, mostrar a eficácia de um determinado produto. Olha aqui um outro exemplo. Nós, mais uma vez, temos o elemento verbal, o elemento não verbal, mostrando um produto, justamente para que convencer o consumidor a comprar esse produto. Então, é importante lembrar disso. Na questão de convencer, nós temos a questão da linguagem, certo? No caso aqui, lancei mão da língua portuguesa. Olhem aqui um outro exemplo. Veja só, nesse exemplo que está justamente mostrando um creme dental para a criança, eu gostaria de lembrar a vocês, olha o papel que a língua portuguesa tem. Quando ele diz, não é brincadeira escovar os dentes, ficou mais divertido. Veja que há uma infantilização da linguagem. Mas o que seria uma infantilização aí? Nós vamos aprender hoje que justamente nesse critério de convencer, fazer com que alguém aceite a sua ideia, dê crédito à sua ideia, é preciso falar a ideia do seu consumidor, a ideia do seu público-alvo, a linguagem dele, aliás. Nesse caso, nós temos uma linguagem infantil, há uma infantilização da linguagem. Quando eu falo essa infantilização, é no sentido de aproximar o produto ao público, a esse público que é pensado, que é justamente a criança. Tanto o elemento verbal e o elemento não verbal, como podemos ver, juntos estão transmitindo essa ideia. É um produto para a criança. Então, mais uma vez, é importante salientar essa questão. A linguagem, persuadir, convencer, publicitário, tornar público, vocês que vão apresentar o TCF, com a linguagem clara, certo? Observar o assunto que vocês vão estudar, vão pesquisar com o seu professor, para que possam falar em público com postura. Também a organização do trabalho escrito. Na tela, trago para vocês aqui. Persuadir é uma estratégia que pode ser dividida em 4 passos. Vamos conhecer os 4 passos para que vocês possam justamente persuadir, convencer, fazer com que alguém acredite, creia, dê crédito à sua ideia. Mas antes disso, reflita comigo. Antes de convencer, certo? Nós temos aqui 4 importantes passos. Vamos ver o primeiro. Primeiro passo, gatilho mental. O que seria isso? Olha, gatilho mental, vendas, a persuasão. Justamente no mundo comercial existe o gatilho mental, que é justamente, certo? Fazer com que o consumidor ele se interesse por aquele produto. Então, vocês, quando forem apresentar um trabalho em sala de aula, vocês vão ter que utilizar o que é a questão da postura, da linguagem, mostrar ao seu público que é importante ter aquele conhecimento, que aquele conhecimento que vocês estão trazendo para debater em sala de aula é importante. Primeiro passo, gatilho mental. Segundo passo, aqui nós temos a credibilidade. Essa credibilidade seria justamente o primeiro com a linguagem. No primeiro, o gatilho mental, ele fica mais na questão do interesse, para que aquele a quem é destinado o seu texto busque, se interesse pelo seu trabalho. O que é dar credibilidade? Acompanhe comigo algo que você consegue de 2 maneiras, mostrando a sua expertise e construindo relacionamentos. Que você, estudante, que está apresentando um trabalho ou que vai criar um texto, mostrar que você tem conhecimento,
que você tem justamente pesquisas naquela área, é capaz de relacionar esse assunto com o outro, ter a expertise, o cuidado, o interesse de pesquisar e de mostrar aquele assunto ao seu público. Nós temos aqui, vejam só, um conceito de expertise. É basicamente mostrar a experiência que tem em determinado assunto. Já perceberam quando um vendedor em uma loja, ele tem conhecimento do produto? Assim você, estudante, quando for apresentar o seu trabalho, vai apresentar com o quê? Com conhecimento de causa. Você tem conhecimento sobre aquele determinado assunto. Se você, por exemplo, trabalha com marcas de bens de consumo, é necessário, aquele estudante que quer ser vendedor, vai trabalhar em uma loja ou uma firma, ele vai ter que conhecer o produto. Então, o primeiro ponto é ter expertise. E lembrem-se, na apresentação do seu TCF, ter a expertise, mostrar ao seu público justamente que você tem conhecimento do caso e de causa sobre aquele assunto. Vamos ver. Olhem o segundo passo, convergir benefícios e interesses. Aí está aquele primeiro ponto que nós falamos. O gatilho é o interesse para convencer alguém. Você tem, olha o tem aí em destaque, de apresentar a esta pessoa posições interessantes, de interesse comum, para que alguém compre a sua ideia, mostrar, nesse caso, em uma pesquisa, pontos positivos, pontos negativos, curiosidades sobre aquele determinado assunto. Tudo isso é importante para que você se saia bem. E justamente é importantíssimo lembrar que até no próprio diálogo do dia a dia, uma conversa com seu amigo em sala de aula, é preciso sempre embasar a ideia, fugir do achismo. Eu acho, eu penso, eu vejo. Lembrem-se que vocês no próximo ano estarão no ensino médio e que vocês já vão começar justamente a pesquisas. E para isso é importante ter o quê? Pesquisar, estudar, embasar. Quando a gente fala embasar, a ideia é fundamentar. Por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa da geografia ou da história, eu vou utilizar o quê? Estudiosos da geografia para embasar aquela pesquisa, fundamentar aquela pesquisa, estudiosos da história para fundamentar aquela pesquisa histórica, e não eu acho, eu penso, eu vejo, eu acho ruim. Essa questão de eu acho, eu penso, eu vejo, a gente usa no dia a dia, em uma conversa com amigos, mas lembrem-se, no ambiente escolar é importante a pesquisa, o estudo. Aqui eu tenho, olhem só, acompanhem na tela, convergir. Este exemplo aí, convergir interesse. Gostaria que vocês olhassem, vejam, várias setas, cada uma de cor diferente, mostrando a pluralidade e todas elas estão convergindo, indo para o mesmo ponto. Então, isso aí é um ponto importantíssimo em um diálogo, em uma discussão. Claro, quando nós falamos aqui discussão, a apresentação de um determinado assunto. Claro que as pessoas têm olhares diferentes, mas nesse ponto aqui, certo? Todos têm olhares diferentes, mas apontando para o mesmo fim. Que tal em sala de aula vocês fazerem com seus professores o júri simulado, certo? Cada um defendendo uma ideia, certo? Dos grupos. Isso é importante porque justamente vai exercitar a cidadania. Outro ponto importante, outro passo é oferecer evidências. Como assim? Tendo credibilidade, interesse e mostrando os benefícios daquele assunto em comum, é hora de mostrar dados que suportem a sua teoria. Aqui não falamos apenas em pesquisas, mas algo que dê vida à sua teoria. Como assim? O que é buscar dados? Por exemplo, mais uma vez, se eu vou citar um assunto do mundo da geografia, eu posso justamente citar dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o IBGE, de acordo com o IBGE, dados apontam 25% de alguma coisa. Então, há essa necessidade de você fundamentar para dar credibilidade, despertar o interesse e mostrar os benefícios
Lembrem-se, em especial, os nossos estudantes que vão querer, no caso, fazer uma pesquisa do seu TCF em algum componente da área das exatas, matemática, por exemplo, mostrar dados, certo? Evidências daquela pesquisa, mostrar é importantíssimo. E olhem aí outro passo, o quarto passo, fazer conexões. Como assim fazer conexões? Vamos ver? Acompanhem comigo. O seu comportamento perante a marca, no caso, se for um produto que cuida, não é apenas o seu trabalho, tem que estar no seu coração. Tendo isso em mente, você deve ajustar o jeito que você se comunica com a sua audiência. Lembrar é justamente o seguinte: fazer conexões com assuntos que estão no mundo. Você pode relacionar, certo, com outros assuntos, fazer essa comunicação entre as ciências. Você pode justamente pesquisar um assunto da geografia, buscar dados da história, buscar dados do ensino religioso, buscar dados das ciências, da matemática, etc. Fazer conexões, fazer, como vocês dizem muito bem, fazer links, linkar o seu texto, o seu conhecimento. Então, olhando para mim nesse momento, nós temos a pesquisa, o interesse, tornar público, convencer. A linguagem é sumariamente importante, porque nós temos que adaptar o nosso discurso, a nossa fala, para o nosso público que nós queremos atingir. Como assim? Vamos pensar agora, por exemplo, se nós temos uma revista de futebol, essa revista de futebol, ela vai ter uma linguagem mais próxima para aquele público que gosta de futebol. Então, por exemplo, na tela, o que é que nós temos aqui? Olha aí, a propaganda é a alma do negócio. O que é que nós temos? Essa propaganda aqui, que nós podemos observar, ela é pensada para um público, o quê? Vegano, é um público que não consome proteína animal. Então, veja, na tela podemos ver as cores, nós podemos ver a organização. É como se dissesse, é tão gostoso quanto um outro produto com proteína animal. Então, é adaptar o nosso discurso. Lembrem-se, na pesquisa, em sala de aula, falar com o seu professor, certo? Você tem que justamente adaptar o seu discurso à plateia, ao grupo, o auditório a que vocês vão preparar e apresentar o seu trabalho. Então, lembrem-se disso, aproximar a questão da linguagem. E aqui na tela eu trago, olha o anúncio. O que é isso? Vamos ver? Assim, sempre quando vi ou ouvi um anúncio, lembre-se de que os publicitários, tornar público, mostrar, estão usando a linguagem persuasiva para conquistar você, seja através de palavras, cores, imagens, etc. Lembrem-se que aqui no EducaPE nós já falamos em multimodalidade, multissemiose, as várias linguagens. Lembrar que o ser humano, a gente não só se comunica pela escrita e pela fala, lembrar que vocês que estão sempre conectados, o mundo da internet, o mundo virtual, sabem justamente as cores, o tamanho da fonte, a letra, as imagens, tudo isso está se comunicando. Por exemplo, mostramos na aula passada justamente um cartaz, um anúncio, um cartaz convidando os estudantes para o Halloween, e ele era justamente com as cores vermelho, preto, as letras se desmanchando, mostrando um terror, ou seja, mostrando é a festa do Halloween. E isso aí é justamente adaptar a linguagem tanto ao assunto quanto ao público, certo? Então, nesse caso, é importante. E continuando, vejam só, e principalmente adaptar a linguagem, fazer com que o seu interlocutor, o seu receptor, aquele a quem é direcionado o seu texto, possa comprar, mudar de opinião. Por exemplo, nesse período que nós tivemos da pandemia, quantas campanhas para a questão da vacinação, vacine-se, justamente fazer com que as pessoas se convençam da necessidade de tomar a vacina. E vamos adiante. Olhem aí uma palavra-chave. Quando vocês forem apresentar um trabalho, a criatividade. Olhem só a própria imagem aqui, a criatividade, a lâmpada está clareando, a questão do ambiente, isso transmite uma ideia. E nós temos as exigências.
Quando vocês forem apresentar, nós temos aqui a criação de uma propaganda, de uma persuasão. Exige saber o quê? Vamos ver, primeiro, a questão, o produto, o assunto que você vai apresentar, o público que eu já falei, você vai adaptar o seu discurso, justamente a sua fala, as pessoas a quem vocês vão apresentar, lembrando sempre, se você for falar, há situações com mais formalidade e há situações com menos formalidade. Se vocês em sala de aula vão fazer um júri simulado, é preciso utilizar uma linguagem mais formal. Na conversa com seus amigos, mais informal. Então, toda vez nós temos o produto, o assunto a ser apresentado, ou o produto mesmo do mundo comercial, o público consumidor, ou o público a quem eu me dirijo a fala, adaptar a minha linguagem a ele. Na tela temos ainda o objetivo e o estilo. O objetivo. O que é que eu quero alcançar? Por exemplo, como eu falei a vocês, na época da Covid havia o que? As campanhas para a questão da vacinação. E o estilo, olha aí na tela, as cores, o tamanho, os tipos do objeto, tudo aqui, o pano de fundo, tudo aquilo está se comunicando. É importante lembrar mais uma vez a multissemiose. Lembre-se disso e lembrem-se da questão de que a linguagem que vocês vão utilizar, certo? É sumariamente importante. Lembrem-se, que tal pesquisar com o seu professor, com a sua professora, as funções da linguagem? Entre elas, vocês vão estudar a função conativa. Pesquisem com o seu professor. Já vou dar uma dica, é aquela função que justamente está tentando persuadir. Pesquise mais um pouco sobre ela. Na tela, acompanhe comigo sobre a questão da linguagem. Podemos dizer que a linguagem, sobretudo no que se refere à sua função e ao tipo, é uma característica relevante nos textos do publicitário, tornar público, já que se trata do principal recurso que o autor da peça, da obra, do texto publicitário tem para que os efeitos de sentido gerados sejam aqueles desejados pelo autor para alcançar os seus leitores, consumidores. É importante lembrar, vejam só, que quando nós assistimos à TV, quantos publicitários nós vemos? Os produtos, prestem bem atenção, os produtos, já dá para imaginar qual é o público-alvo. Lembrar que há textos pensados para aqueles que querem uma casa, para aqueles que querem consumir um shampoo, um perfume. Então é persuasão, é a sedução pela linguagem. E lembrar justamente que no mundo publicitário utilizamos muito isso, certo? Então aqui, lembrem-se, olhem só, mais uma vez, já para a gente finalizar aqui, olha aí, um texto que justamente ele é pensado para um público infantil. Então aqui, antes de encerrar, vamos lembrar um pouco que nós falamos hoje, as estratégias persuasivas do texto publicitário, apresentar, mas trazer também para a questão do TCF, aquele cuidado que vocês vão ter ao pesquisar, elaborar o seu texto, a sua introdução, desenvolvimento, lembrar que há um público-alvo, há essa aproximação, certo, com o assunto, vocês vão ter que se apaixonar pelo assunto que vocês vão pesquisar com o seu professor, com a sua professora. Manda um abraço aqui a todos os estudantes do estado de Pernambuco do 9º ano, a Ronaldo aqui do EducaPE, a Maria José, que é da Mata do Centro, certo? E todos vocês, estudantes de língua portuguesa do estado. E lembrem-se que nesse ano haverá o TCF, e no TCF temos que ter o quê? Cuidado, vocês vão escrever um texto, vão apresentar o texto, aquele texto que vocês vão escrever, apresentar ao professor. Um forte abraço!